Olá pessoal, tudo bom? Quero estar compartilhando um texto da Palavra de Deus com vocês. Está em Gênesis capítulo 3, primeira parte do versículo 8. Estarei lendo na nova tradução da linguagem de hoje. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Deus, ele é um Deus comunicador. Se a gente perceber desde o capítulo 1, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo se comunicavam. E após a criação da humanidade, esse Deus então passa a se comunicar também com a sua coroa da criação. E então sempre Deus conversava com Adão e Eva. E nesse versículo aqui, já logo após a queda, Deus então procura, por Adão e Eva para ter o seu diálogo, como sempre fazia. Deus é um Deus comunicador. E nós, seres humanos, Deus nos deu também, como fomos criados, a sua imagem e semelhança, também passamos a adquirir esse recurso tão maravilhoso que é a comunicação, que é expressar o nosso pensamento, o nosso sentimento. Nesses dias de reclusão, parece que a nossa comunicação está limitada, não é mesmo? Parece que a gente não consegue se expressar tanto quanto gostaríamos. Ou não conseguimos falar com tantas pessoas como gostaríamos, porque não estamos de corpo presente falando. Mas nós podemos usar a tecnologia, hoje nos facilita muito, por meio dos smartphones, notebook, tablet, PC de mesa, enfim. Vários são os mecanismos, os meios que nós podemos nos comunicar. Mas algo que é muito importante é sabermos como estamos utilizando essa comunicação. Se ela é efetiva, se ela é abençoadora, se ela é algo que vai acrescentar. Se ela é clara, também é muito importante. Porque não basta apenas eu falar. Eu preciso ser claro, eu preciso ser coeso, coerente com o que eu estou falando. E existem, então, elementos, existem ruídos na nossa comunicação. Existem coisas que atrapalham na nossa comunicação. E essa comunicação em 3 dimensões. E, na verdade, eu acredito que tudo isso que tem acontecido no nosso planeta é um alerta de Deus para poder dizer: ei, para só um pouquinho e escuta o que eu tenho para dizer. E então, porque a gente faz tanta coisa e ruídos nos atrapalham. Na comunicação, no ciclo da comunicação, então, entre o emissor e o receptor, podem haver ruídos e fazer com que essa mensagem não chegue diretamente, não chegue clara ao receptor. O emissor, Deus, ele tem falado conosco todos os dias, mas tantos ruídos têm atrapalhado para que a gente possa entender claramente o que o Senhor quer nos dizer. O primeiro ruído é o que nós mesmos fazemos. O medo, a ansiedade, a preocupação, a ganância, a falta de perdão e tantos outros ruídos atrapalham para que a gente possa ouvir a nós mesmos, conhecer a nós mesmos. Aproveite este tempo para você poder autoanalisar sobre a sua vida, para saber o que você tem feito e sobre o que você deseja fazer, porque o Senhor tem nos dado uma segunda chance, uma vida, uma oportunidade de vida. Então, o que você pretende fazer
após o coronavírus, após tudo isso que está acontecendo. O segundo momento que eu posso dizer com relação aos ruídos é o que tem atrapalhado na sua comunicação com o seu próximo. Novamente, a falta de perdão ou uma comunicação que está sempre travada. Às vezes a gente fica pensando coisas a respeito do outro, o que o outro está pensando sobre mim, ou o que eles vão pensar de mim. E esse pensar apenas, a gente fica então só na imaginação. Enquanto se a gente for claro com o que nós pensamos, com querer entender o que o outro pensa, isso facilita muito na nossa comunicação. E a gente depende do outro. Hoje, mais do que nunca, a gente pode perceber que nós dependemos um dos outros. A gente não vive sozinho. Deus é um Deus que se comunica. Deus é um Deus relacional. E como Ele nos criou a sua imagem e semelhança, também temos essas características de sermos comunicadores e relacionais. Por isso, você não está sozinho. E muito menos você não pode viver sozinho. E o terceiro momento em que a gente pode aproveitar de tudo isso é com relação a quais ruídos têm atrapalhado você a ouvir a voz de Deus. A falta de tempo, a sobrecarga de atividades, a falta de interesse, a falta de fé, a falta de esperança. Pois eu quero te dizer, Deus é o Deus que se comunica e Ele deseja eliminar esses ruídos. Todos os dias Ele fala e demonstra para nós do seu amor. Mas a gente coloca muitos empecilhos nessa comunicação. Então, o que tem atrapalhado a você ouvir a voz de Deus? Falta de leitura da Bíblia, falta de oração, falta de comunhão consigo, com o próximo e com o próprio Deus. Aproveite, mesmo de forma virtual, para tirar todos esses ruídos. Aproveite para usar as redes sociais para falar de notícias boas. Eu sei, a gente está recheado, a gente não precisa nem pedir para receber notícias ruins. Então, não seja o disseminador de notícias ruins. Seja o disseminador da paz, da palavra de Deus, do amor de Jesus para as pessoas. Porque o que o mundo está precisando é de mensagem de esperança e não de mensagem de destruição. E esse Deus ao qual cremos, ao qual amamos, Ele deseja que façamos isso. Que Deus abençoe vocês. Amo vocês. Fiquem na graça e na paz do Senhor. Até mais.